Olá, divinos e amados do meu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o nosso espaço diário de estudos e reflexões baseados no livro Um Curso em Milagres. E hoje nós entramos na lição 23. E eu quero te fazer um convite. Você aceita a decisão que te liberta de uma vez por todas do peso do sofrimento? Nesta aula, Jesus nos mostra uma chave de libertação mental extraordinária. Eu compartilho com você um encontro emocionante e cheio de luz que tive com a moça do caixa de um supermercado. E trago uma metáfora belíssima do momento espírita, chamada As Duas Janelas, que vai te mostrar como uma simples mudança no seu olhar pode curar os seus sentimentos e os seus relacionamentos. Lembrando que a nossa oração de entrega de hoje já está salva por escrito aqui embaixo, na aba Comentários. Depois que o vídeo terminar, corre lá para copiar e deixar o seu amém. E agora, respire fundo, acalme o coração e vamos juntos para a nossa lição de número 23. Vamos começar agora então a lição 23. Espero que estejam passado de ontem para hoje muito bem, que tenham conseguido fazer a lição. Me contem aqui o que acharam dessa lição. Estou vendo aqui, né, para eu relembrar a lição de ontem, a lição 22, o que eu vejo é uma forma de vingança. E aí Jesus pediu aqui para a gente fazer pelo menos 5 vezes e repetir aqui essas palavrinhas, essas frases, né, olhando para cada objeto à nossa volta, movendo os olhos lentamente e tentando entender ali o que a gente estava vendo que eram objetos apenas que não vão durar, que não são reais, que é perecível. E a parte mais difícil que eu acho que é, na verdade, o título, que é o que eu vejo uma forma de vingança, a gente entender aí, né, por que a gente está falando que esse objeto, na verdade, é uma forma de vingança. Na verdade, não é específico, como ele fala sempre, não tem níveis, não é para a gente classificar ali como maior ou menor, é para a gente colocar ali sempre como neutro, não ficar classificando, esse é mais importante ou menos importante, esse tenho crenças maiores sobre isso. Não, é a gente colocar ali tudo no mesmo patamar, até para que a gente entenda nas próximas lições. É sempre assim, é uma evolução mesmo, lição a lição. E aí hoje ele vai explicar melhor ainda, né, o que ele quis dizer aí com essa forma de vingança. Na verdade, a gente vai entender melhor como que a gente estava agindo com os nossos pensamentos, o que eles significam e como que através deles, né, a gente está vendo aqui o mundo na nossa frente. E eu fui olhar a lição, já fiz a lição 23. Vou falar para vocês que não foi uma lição fácil, bem difícil olhar para o que a gente está pensando, de algumas situações que estamos vivendo, tentar entender que faz parte aí do causa e efeito. E não é fácil, gente, pelo menos para mim. Me contem aqui o que vocês acham disso. Reverter esses pensamentos que vira e mexe, vem aqui. E a gente às vezes não consegue entender, fica achando que são os outros que estão fazendo isso com a gente, mas é muito da forma com que a gente olha para aquilo que está sendo mostrado, porque é como a gente vai interpretar tudo isso que aconteceu. Então vamos aqui, para ficar mais fácil da gente entender, lição 23. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Então, como escapar desse mundo aí que a gente está criando, esse monte de pensamentos em que a gente está ali interpretando, julgando, que a gente está atacando, que a gente está se defendendo, que a gente fica tentando entender determinadas situações e não consegue, e aquilo vem um conflito muito grande e faz com que a gente perca até nosso tempo tentando entender aquilo que na verdade está dentro de nós, porque a partir do momento que a gente achar que aquilo é ótimo, aquilo vai ser ótimo. E eu tenho um texto depois para ler com vocês. Hoje, pelo visto, aqui vai ser bem grande a lição, porque a lição já é grande e eu estou querendo ler esse texto também, que é bem grande.
mas que fala bem nisso, o texto do Momento Espírita, que sempre aparece no meu grupo, e hoje está falando como que é a nossa visão, que várias pessoas estão enxergando ali nesse mundo externo, e tá tudo bem, é o que cada um vai enxergar, e sem julgamentos, porque é o momento de cada pessoa. Então eu acho que esse texto é perfeito. E eu fiquei até questionando muito, né? Isso tem a ver muito aqui com a minha causa e efeito dos meus pensamentos, porque de manhã eu mando algumas mensagens para algumas pessoas que eu acho que estão precisando, né? E muitas às vezes vão, curtem, às vezes não. E aí, às vezes, eu fico até pensando, será que está sendo bom para essa pessoa? Porque às vezes ela está cansada de receber isso, ela não quer mais, não tá nem curtindo mais, não tem tempo às vezes para olhar, ou não gostou de alguma mensagem e parou de ver. E aí eu fico pensando se eu devo continuar mandando, porque pode ser que não seja mais o momento daquela pessoa. Só que aí eu também tô julgando, sem entender se. Porque antes a pessoa curtia, de repente ela para de curtir. Então fica um conflito muito grande, pelo menos assim na minha cabeça, se eu devo continuar mandando coisas boas. Para mim é ótimo, porque eu tô acostumada a fazer isso. Eu reservo um momento aqui do meu dia para fazer essas lições, para passar para pessoas que eu acho, né? De repente, então é o meu ver mesmo, que a pessoa precisa, às vezes ela não precisa, então também tem isso naquele momento. E eu já estou acostumada a fazer isso, já é um hábito meu. E depois eu faço as lições aqui com vocês, e é sempre muito gratificante também, porque eu acabo também lendo para mim todas essas coisas e passando aquilo que eu estou aprendendo. Então vem muito de um pensamento hoje aqui meu, se algumas pessoas estão querendo que eu continue mandar essas mensagens. E aí eu acabei que fiz essa lição aqui 23 e tentei entender muito essa causa e o efeito, aquilo que eu estava sentindo, o que, que eu deveria continuar fazendo ou não, se isso tem a ver mais comigo do que com a outra pessoa, e com certeza tem. A gente vai ver aqui muito de causa e efeito. E nada é à toa se eu tô falando para vocês isso que eu tô sentindo, é porque esse é o momento, porque tem a ver com a lição, e às vezes pode ser até coisas que vocês também sentem, para a gente conversar aqui, a gente comentar, a gente compartilhar as informações, ou não, ou vocês não sentem isso e tá tudo bem também, né? Vocês continuam passando mensagens positivas ou não passam também e tá tudo bem também. Cada pessoa vai poder fazer o que quiser, o livre-arbítrio aí a gente tem, e teremos os pensamentos, né, adequados com as situações que a gente vai entrando em contato e tentar entender isso sem julgar, sem atacar e sem se defender. Então vamos lá, tentar entender aqui o que que essa lição aqui tem a ver com a lição que eu tô com as minhas experiências, com as experiências de vocês. Vamos lá, lição 23. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Então, estou aí vendo que algumas pessoas, da minha humilde opinião, precisam, mas não estão dando tanta atenção a algumas coisas que para mim são importantes, mas às vezes para elas nesse momento não. Então é respeitar, né? Às vezes eu quero que todo mundo aceite a palavra rápida de Jesus Cristo, que façam todas as lições, que assistam vídeos edificantes, mas não é assim. As pessoas são diferentes, eu tenho que entender os momentos de cada um, como eu vou ler para vocês depois o momento espírita, que vai falar exatamente isso. Então hoje eu já aprendi, né, tanto aqui nessas lições que eu fiz, quanto lá no meu grupo, que teve esse texto muito importante para eu compreender isso que eu estou pensando. Então, primeiro parágrafo. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará. Tudo o mais é sem significado. Mas esse caminho não pode falhar. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Então, olha o que ele está falando. Portanto, é com os teus pensamentos que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Então, aqui o que eu estou falando para vocês, dando como exemplo, eu acho que é um ótimo exemplo esse pensamento de enviar mensagens positivas para quem de repente não precisa no momento. Então, entender, né,
que todos somos diferentes, nós somos iguais, em unicidade, assim, como seres de amor, unidos a Deus, no pensamento de Deus, mas muitos estão ainda se vendo separados. Então é entender essa evolução aos poucos de cada um, e não julgar, não atacar. E aí aqui ele fala, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada, se é que eu vou conseguir mudar esses pensamentos, de repente de achar que todo mundo tem que estar lá no mesmo pensamento que o meu, ou na mesma evolução que a minha, ou querendo que todos façam aquilo que eu estou fazendo. Não, né? Cada um tem o seu tempo e eu tenho que entender. Então, segundo parágrafo, se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres, né? Então, não julgar os meus irmãos estão no tempo deles, né? Não há sentido em lamentar o mundo, não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar, porque é meramente um efeito, né? Por quê? Porque eu é que tô vendo tudo isso e de repente não tem nada a ver com o que eu tô pensando, né? Como eu falei, eu tô enviando mensagens de amor para as pessoas, mas muitos não estão naquele momento de ver as mensagens, mas não é por isso que eles não querem ver. Tem muitas situações ali envolvidas. Não é por isso que eles não estão gostando do que eu estou mandando. Não é por isso que eles querem que eu pare de mandar. Eu estou interpretando tudo isso. E aí a causa do que eu acho, eu vou ver um efeito ali. Se eu quiser ver que essas pessoas não gostam das mensagens, eu vou acreditar nisso. Vou parar de mandar e vou ficar com raiva. Ou eu posso ver de forma diferente. Ah, nesse momento essa pessoa não quer receber. Tá tudo bem. Aí, se um dia eu ver que a pessoa volta a falar, manda mensagem, é porque naquele momento ela quer. E tá tudo bem, não criar essa questão de ataque, como ele tá falando, pensamento de ataque, que não tem nada a ver com isso. Então, mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui está mudando a causa. O efeito mudará automaticamente. Olha como eu não vou nem pensar mais sobre isso. Eu posso continuar mandando também a mensagem, mas eu também posso parar e de repente mandar quando a pessoa precisar e tá tudo bem também. Então, terceiro parágrafo. O mundo que vês é um mundo vingativo e tudo nele é um símbolo de vingança. Então, a gente vai, aqui no terceiro parágrafo, é que eu falei que ele tem a ver lá com a lição que a gente fez ontem, que também falava de vingança. Relembrando a lição 22, o que eu vejo é uma forma de vingança. E aí, falou para a gente dar uma olhada nos objetos à nossa volta e colocar ali as frases que ele pediu. Então, aqui vamos lá para a lição 23, terceiro parágrafo, então, novamente. O mundo que vês é um mundo vingativo, e tudo nele é um símbolo de vingança. Cada uma das tuas percepções da, entre aspas, realidade externa, é uma representação pictória dos teus próprios pensamentos de ataque. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver, entre aspas. Não seria a fantasia uma palavra melhor para tal processo e alucinação em termo mais apropriado para o resultado, né? Olha só, né? Como a gente fica ali interpretando, né? A gente está atacando, a gente está alucinando, criando mil hipóteses para aquilo e a gente simplesmente não sabe, está gerando mil interpretações, a gente está atacando. Eu estou falando que eu coloquei como exemplo essa situação de mandar mensagens positivas, mas eu tenho que realmente entender que vão surgir as pessoas que precisam dessas mensagens no momento certo que tiver que aparecer e tá tudo bem, não é ficar achando que porque aquele momento lá aquela pessoa estava precisando, agora ela tá ignorando e você vai atacar ou você vai não querer se vingar de repente, eu não fico mandando e a pessoa nem liga, né? E aí você para de mandar por uma vingança, né? Agora ela não merece mais. E não isso, é respeitar o momento de cada um. Eu posso até falar por uma situação que eu vivi ontem, que eu fui no mercado e eu não estava nem entendendo como que eu atraía aquela situação para mim. Mas, de alguma forma, eu atraí, eu precisava falar aquelas palavras da pessoa. E aí, vocês veem que eu nem busquei essa situação, né? Pelo menos assim, não conscientemente.
Talvez eu esteja aqui com os meus tratamentos de cura, fazendo muito essas lições, eu faço reiki e tudo, e atraí por causa disso até uma pessoa que estava precisando da minha atenção. E, consequentemente, eu falei palavras para ela. E eu estava fazendo umas compras, e aí eu passei no caixa e eu nem percebi que eu estava comprando muitas coisas saudáveis, né? Tinha ali no meu carrinho, tinha muitas coisas saudáveis, acho que eram todas praticamente. Ontem eu nem comprei nada de mistura que eu já tinha aqui, e tinha iogurte, tapioca, verduras, frutas, coco ralado integral, então realmente eram muitas coisas saudáveis. E aí essa pessoa falou assim para mim: nossa, né, eu queria conseguir comer essas coisas. E aí eu falei para ela: mas isso você tem que trabalhar a sua mente. E ela começou a contar no período que eu passava assim as coisas e ia colocando nas sacolas. Ela começou a desabafar do que estava acontecendo com ela. E aí eu falei: porque você tem que fazer, além da meditação, você tem que trabalhar a sua mente, tem que fazer yoga. E ela estava em depressão, e acho que de alguma forma a minha palavra ajudou. E depois eu me questionei muito por que eu acabei entrando em sintonia com ela, às vezes até pelos meus pensamentos, de cura até, fazendo essas lições aqui, tentando curar bastante essa forma do mundo, de como ver os corpos, como ver os objetos. E ela apareceu. Mas olha que interessante, se eu comparar que essa pessoa nesse momento está precisando das minhas palavras e outras pessoas a quem eu venho mandando muitas mensagens agora não estão precisando mais, pelo menos agora, por enquanto, porque já estão melhorando, já trabalharam isso na sua cabeça e de repente acham que agora elas não precisam. Então eu não preciso ficar me questionando quanto a isso, querendo que as pessoas ajam como eu estou agindo, sempre tentando ajudar, ou então sempre tentando ir para o lado do pensamento positivo. Não, as pessoas têm o tempo delas e vão aparecer pessoas naquele momento que precisam, e outras naquele momento já não precisam mais. Pode ser que depois elas voltem, né? Então aqui cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver. Não seria fantasia uma palavra melhor para tal processo e alucinação um termo mais apropriado para o resultado? Eu terminei aqui, eu li de novo as últimas frases aqui do parágrafo 3º, né? Então aqui, quarto. Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. Não podes ser salvo do mundo, mas podes escapar da sua causa. Então a gente pode, se a gente está fazendo essas imagens, a gente pode mudar essas imagens. É isso que a salvação significa. Pois onde está o mundo que vês quando a sua causa se foi? Se não tem lá uma interpretação sua, não vai ter um mundo fora. A visão já mantém uma substituição para tudo o que pensas que vês agora. A beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás, embora tenham sido feitas de ódio, pois não estarás fazendo sozinho. Então, quando a gente começar a co-criar com Deus, a entender que tudo é feito junto com Deus, porque aqui ele está falando que a beleza pode iluminar as minhas imagens, e assim transformá-las de tal modo que eu amareis, embora tenha sido feitas de ódio, né? Quando eu não entendia. E aí, quando eu começo a transformar isso para um mundo de amor, ele vai falar isso nesse texto que eu vou ler para vocês depois, respeitando cada um no seu tempo. Né? Ontem eu precisava ajudar essa mulher do caixa, de alguma forma, né? Com as minhas palavras, que o Espírito Santo estava colocando ali para mim naquele momento. Então, é colocar um momento presente naquilo, não ficar lá buscando quem agora não precisa. Agora, porque pode ser que daqui a pouco precise, mas agora não. Então, é entender, é respeitar e é entender que a gente está co-criando no melhor com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Então, quinto parágrafo. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que não estás preso numa armadilha ao mundo que vês, pois a sua causa pode ser mudada. Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada
e em seguida abandonada, de forma que possa ser substituída. Então, gente, ó, no meu caso aqui, na minha experiência, o que eu identifiquei? Eu identifiquei isso, um desejo de querer meio que impor aquilo que eu estou vivendo para que a pessoa possa manter uma vida feliz todo dia. Mas a pessoa está lá vivendo a vida dela, um dia ela precisa, outro dia ela vê diferente. Então, eu tenho que identificar essa causa para abandonar, substituir isso. Então, os 2 primeiros passos desse processo requerem a tua cooperação. O último não. As tuas imagens já foram substituídas. Ao dar os 2 primeiros passos, verás que isso é assim. Então, vamos continuar para a gente entender melhor. 6º parágrafo. Além de usá-la ao longo do dia, a gente vai usar aqui o pensamento do dia, da lição do dia, que é: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. Quando a necessidade surgir, então, quando surgir, além de usar essa frase ao longo do dia, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. Ao olhar à tua volta, primeiro repete lentamente a ideia para ti mesmo. E depois fecha os olhos e dedica mais ou menos 1 minuto a examinar a tua mente, buscando tanto os pensamentos de ataque quanto os te ocorrerem. À medida que cada um deles cruzar a tua mente, diz. Então vai falar primeiro: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. Aí você fecha os olhos, examina a tua mente sobre os pensamentos que estão lá de ataque na sua mente e fala, à medida que cada um cruza a sua mente, você fala: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre tananã. Mantém em mente cada pensamento de ataque ao dizer isso. Depois descarta-o e passa ao seguinte. 7º parágrafo. Durante os períodos de prática, certifica-te de incluir tantos os pensamentos em que atacas, quanto aqueles em que és atacado. Gente, veja que interessante isso, colocando nessa experiência que eu acabei de falar para vocês, que eu poderia, nesse pensamento que eu tive sobre querer ajudar as outras pessoas, mandar mensagens de paz, e nem todo mundo está aberto para isso no momento, eu poderia me sentir atacada em não receber nenhuma retorno, né? Como São Francisco de Assis fala que a gente tem que dar sem esperar receber. E eu poderia achar que eu fui atacada. Então ele fala para a gente fazer, incluir os pensamentos em que atacas, tanto quanto aqueles em que és atacado. Os seus efeitos são exatamente os mesmos, porque ambos são exatamente os mesmos. Tu ainda não reconheces isso. E nesse momento, pede-se apenas que os trates como se fossem os mesmos, nos períodos de prática de hoje. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Quando tu finalmente aprenderes que pensamentos nos quais ataca ou nos quais é atacados não são diferentes, estarás pronto para deixar que a causa se vá. Ele sempre aqui falando de níveis para gente não comparar, para a gente não classificar, não colocar entre maior ou menor, é tudo neutro. Então a gente vai entender que os pensamentos de ataque e que você é atacado são exatamente o mesmo, porque a gente tem que deixar ali a causa disso, para que a gente veja de modo diferente. Como ele já falou aqui em uma outra lição, né, que a gente veja isso de modo diferente. E aí, gente, eu vou ler para vocês esse texto que eu falei. Então aqui o título é 2 janelas. A cada dia que despertamos, abrimos 2 janelas para o mundo. São os nossos olhos que se abrem para a poesia que se renova a cada manhã. As janelas, no entanto, não são todas iguais. E não falamos da cor da íris, do tamanho dos olhos, mas sim da capacidade de ver. Existem pessoas dotadas de acurada visão, sem contudo conseguirem perceber detalhes de importância. Existem outras desprovidas da visão física, que abrem suas janelas com atilada percepção. Cada um pode e vê o que deseja, aquilo para o que se interessa. Aos que veem, no céu azul, as aves que parecem pousar no ar. Acompanham seu voo,
sua fauna no sentido de buscar alimento, água, repouso. Aqui ele fala faina, não é fauna, é faina. Desconcertam-se com a capacidade desses pequenos alados que, sem consultarem o relógio, conseguem despertar ao alvorecer e se recolher ao anoitecer. Alguns abrem suas janelas e encontram águas cantantes, onde a vida se move, desenvolve e reproduz. Vêem o desabrochar das rosas nos canteiros e nos vasos bem dispostos, que recebem diariamente o cuidado de mãos atenciosas. Outros veem o trabalho dos que se desdobram pelo seu semelhante. Ali uma jovem conta histórias para ilustrar a infância, e veem as expressões dos rostos, alternando-se da surpresa ao deslumbramento. Adiante, uma jovem se esmera em ensinar a sua arte do domínio da bola, da técnica da natação. É um jovem, tá, gente? Eu acho que eu falei errado aqui. No pau, aí podia ser uma jovem também, né? Hoje em dia todos podemos jogar bola, mas aqui ele tá falando um jovem. No palco, ao ar livre, uma bailarina clássica toma de meninas da periferia e as inicia na arte da dança, permitindo que expressem a poesia que lhes vibra na alma. Crianças vão para a escola, com suas mochilas às costas, elas passam sorridentes, alegres e correm, gritando felicidade. Nos muros, os pardais pulam e de lá se lançam, equilibrando-se nos ramos das árvores próximas. Na primavera, que tece versos, eles constroem ninhos, preparando o lar para os filhotes que virão logo mais. Gatos sonolentos ficam abrindo e fechando seus olhos, sonhando com os pássaros que poderão abocanhar. Borboletas coloridas dançam no ar. Jasmineiros exalam perfumes. Às vezes ouve-se o cantar de um galo. Será meio-dia? Um avião passa, conduzindo pessoas a lugares distantes. Cada um leva um sonho, cada um cumpre uma tarefa. E tudo está certo, no lugar exato, no momento preciso. Quando as minhas janelas veem tudo isso, sinto-me feliz. Feliz por participar deste magnífico concerto, de ser uma parte atuante. Sei que em alguns dias sou como as delicadas cordas do violino, emitindo notas suaves. Em outros, pareço mais um instrumento de percussão, com barulho quase ensurdecedor. É minha alma que se emociona com o que presencia através das minhas janelas. E então, desejo me adestrar um tanto mais nessa magnífica arte de aprender a olhar para poder descobrir maiores tesouros nesse imenso e maravilhoso mundo de Deus. O mundo se encontra repleto de belezas. O que nos falta ainda é a exata percepção de tudo que nos cerca. Olha isso, gente. Percepção de tudo que nos cerca. A nos adestrar nessa capacidade de ver com profundidade é que nos devemos esmerar. Daí, olharemos para o arco-íris e não veremos somente as 7 cores que nossa visão física detecta. Encontraremos todas as gradações que a alma sonha, o poeta idealiza, o espírito vê. E tudo nos falará de Deus, suprema bondade, suprema perfeição, que a cada alvorecer supera todas as nossas expectativas, apresentando-nos outras maravilhas para o nosso deleite. Pensemos nisso. Então, gente, muito importante aqui o que ele fala nessa última parte aqui, ó. E tudo nos falará de Deus. Suprema bondade, suprema perfeição, que a cada alvorecer supera todas as nossas expectativas, apresentando-nos outras maravilhas para o nosso deleite. E é isso, né? Quando a gente vê com o olhar de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, a gente vai ver tudo isso com alegria, tudo isso com um olhar de amor, de paz. E ele também falou uma parte lá que ele fala, né, que um dia você tá lá no suave piano, acho que não sei se foi isso que ele quis dizer, e depois no outro dia você tá ali nas batidas maiores ali, né, no instrumento de percussão. E é isso. E o que vai modificar é o seu olhar aí através dessa janela.
Se você quiser ver com Deus, como a gente está aqui nesse treinamento, todos os dias aqui fazendo a lição, estando aqui comprometido em mudar o nosso olhar para tudo, vai ficar mais fácil e sem julgar o que a gente vê através das nossas janelas. Eu pensei muito, às vezes, quando eu vou caminhar na praia e eu tô ali com meu foninho de ouvido, ouvindo as músicas que eu gosto de ouvir, edificantes, com letras de Deus, de Cristo. E aí eu vejo ali os voos dos pássaros, às vezes eles estão juntos, voando ali sobre as águas. E eu fico só imaginando, assim, essa interação de todo mundo, como é lindo, que é o que ele falou aqui de olhar pela nossa janela. O que, que a gente vai querer olhar através da nossa janela, tá? Então é isso, gente. Hoje foi até mais longo do que eu imaginava, apesar de ser grande já a lição. Espero que vocês tenham gostado do áudio. Se gostaram, curtam, compartilhem com alguém. Se acharem que tem alguém aí que está precisando olhar através da janela de forma diferente. E me contem aqui se vocês gostaram, o que estão sentindo com essa lição, com essas lições, né? Já estamos na 23ª. E se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.